Nós vamos meditar agora na palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 10. Jeremias 10. Jeremias capítulo 10, versículo 23, que fala assim para nós: Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, e nem é do homem que caminha o dirigir os seus passos. Então esse texto está falando para nós que existe o caminho e que existe também o caminhar. E existe também o dirigir desses passos. Mas nada disso é nosso. Tudo pertence a Deus. Então esse texto mostra da dependência que nós temos de Deus em ser dirigido pelo Espírito Santo, a não fazer as coisas da nossa cabeça, não tomarmos atitudes que não são de Deus. E no tempo da pressão, no tempo da perseguição, no tempo que você está passando tanta coisa que você precisa tomar decisões, nós somos levados muitas vezes a tomarmos atitudes precipitadas. Às vezes é a atitude certa, mas não é naquela hora. E às vezes nem é a certa mesmo, é uma atitude errada. Então, não importa, você não tem a direção, você não sabe o que vai fazer, para. Para onde? Para onde você está. Até você ver, ter certeza que Deus está te dando uma direção, que Deus está te guiando naqueles passos, porque o caminho é dele, o caminhar é dele e o dirigir os passos também é dele. Jeremias foi enfático quando ele disse: bem sei, eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem é do homem que caminha o dirigir os seus passos. Então, o caminho não é do homem e nem é do homem que caminha o dirigir os seus passos. Então, o caminho é de Deus e dirigir os passos pertence a Deus. Então, o que nós vamos fazer ali? Caminhar. Ele está falando. E não é do homem que caminha o dirigir os seus passos. Nós vamos caminhar num caminho que é de Deus e vamos ser dirigidos por Deus. Isso não é fácil, porque a Bíblia diz que os homens fazem planos. Provérbios 16, versículo 1 diz isso, que os homens fazem planos. Por que é difícil? Porque o orgulho e a soberba não deixa, muitas vezes, nós abrirmos mãos dos nossos próprios planos para seguir o plano de Deus. E quando Deus não é a favor do nosso plano, quando Ele não quer o nosso plano, nós ficamos chateados, porque nós já temos um e não queremos abrir mão daquele plano. Normalmente, quando nós vamos diante de Deus para orar, para pedir uma direção, para pedir uma orientação, para pedir que Deus mostre a vontade dele, nós já temos uma pronta, um caminho pronto e uma vontade pronta. A gente já tem. E quando Deus fala o contrário do que nós já tínhamos planejado, aí entra aquele combate. A vontade de Deus ou a minha vontade? O plano de Deus, que é perfeito, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ou a minha vontade? Aí fica aquele combate. Fica aquele enfrentamento do espírito com a nossa carne e com a nossa alma. Então esse tempo é tempo de escolha.
Esse tempo é tempo de tomar decisão. Esse tempo é tempo de escolher o certo e de fazer a escolha certa. Porque uma escolha certa traz consequência, mas traz uma consequência da vontade de Deus. Agora, uma escolha errada vai trazer consequência ruim para quem escolheu errado. Por isso o inimigo luta para todo mundo escolher errado. O inimigo luta e peleja para todo mundo ser enganado por ele e tomar uma atitude errada e ir por um caminho errado e tomar uma atitude precipitada, mas que nessa noite o Espírito Santo toque na tua vida, abra teus olhos, abra os nossos olhos para nós fazermos a vontade de Deus e não andarmos na nossa escolha errada, no nosso pensamento errado e no nosso caminho errado. Eu vou ler o que está aqui para você em Provérbios, que é antes de Jeremias. Antes de Jeremias é Isaías, Cantares, Eclesiastes e Provérbios. E Provérbios é depois de Salmo. Mas Provérbio 16 fala assim: o versículo 1: ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. Ou, tem versão que fala: os homens fazem planos, mas a resposta certa é do Senhor. Então, não é errado fazer um plano. Deus não proíbe ninguém de fazer plano. Até porque nós fomos criados com a capacidade de pensar e de fazer escolhas e de tomar decisões. Deus não criou um robô. Ele criou um homem que tem um corpo, tem um espírito, que tem uma alma e habita num corpo. Então é impossível o homem não pensar, o homem não escolher, o homem não tomar decisão. O homem escolhe, o homem toma decisão. O homem pensa, o homem planeja. Nada disso é errado. O que é errado? É eu definir a minha vida por aquele plano e começar a colocar aquele plano em execução sem orar, sem apresentar aquele plano para Deus, sem procurar saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual é a vontade do Senhor dentro do plano que Ele tem para a minha vida. Aquilo que eu pensei e que eu escolhi se encaixa. Isso tudo tem que ser refletido. Porque o fruto das escolhas vão aparecer. Porque as escolhas são sementes. É uma semeadura. A decisão é uma semeadura. Vai passar um tempo, vai vir a colheita daquela escolha que eu semeei e da decisão que eu semeei. Aí, o versículo 2 fala assim: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. O versículo 3 fala assim: entrega ao Senhor as tuas obras, e teus desígnios serão estabelecidos. O Salmo 37, o versículo 5 fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então o que Deus está falando? Ele não quer descartar o plano, ele quer que você entregue para ele. Depois que for entregue, ele vai ver o que vai ser feito daquilo ali. Porque há planos que podem não ser para agora, para esse momento da sua vida. É um plano de Deus, mas não é para esse tempo. É para um tempo mais à frente. Então,
nesse tempo, o que eu tenho que fazer? Esperar. Esperar na presença de Deus, fazendo outras coisas que Ele quer que eu faça, até Ele estabelecer aquele plano que Ele planejou para o futuro, mais para frente. Que pode ser daqui a horas, daqui a dias, semanas, meses, pode ser daqui a anos, não tem problema. É um plano de Deus que não vai acontecer agora, mas vai acontecer depois. Ou não vai acontecer hora nenhuma. Ele vai falar que não é a vontade dele. E quando ele fala isso, o que ele está dando para nós? Livramento. Ele está me livrando e livrando você de entrar numa situação que não é a vontade dele para a nossa vida. Que ele não quer para a nossa vida. Que não é o momento, ou não vai ser em momento nenhum. Não é dele. Não pertence a ele. Vamos ver aqui. Então, gente, o Mateus capítulo 1, versículo 18 fala assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo, e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Versículo 20, presta atenção. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Então, o que aconteceu aqui? Versículo 24 fala: e José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. E não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho e pôs-lhe o nome de Jesus. Então veja bem, Maria ficou grávida do Espírito Santo. O Espírito Santo gerou Jesus dentro do ventre de Maria. Não foi por um contato humano. Não foi por um relacionamento normal de um homem com uma mulher. Ela já estava comprometida com José a um passo do casamento. E ela contou isso para José. José não entendeu, porque era uma coisa que não dava para entender. Mas ele não queria comentar nada sobre esse assunto com ninguém. Ele fez um plano de deixar Maria secretamente. De repente ele ia sair daquele lugar. Ele fez esse plano. Esse era o plano dele. Mas a Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus. Ele dormiu e teve um sonho. E o anjo falou com ele: José, não temas receber a Maria como sua esposa, porque o que dela está gerado é do Espírito Santo. Aí ele foi lá, procurou Maria e assumiu Maria, assumiu Jesus no ventre de Maria. E quando Jesus nasceu, ele criou Jesus como filho, pai de Jesus humano e por aí afora. Então ele fez um plano. Ele tomou uma decisão. Mas quando ele pensou em tomar essa atitude, Deus mostrou para ele um outro plano. E ele aceitou o plano de Deus. Ele se converteu ao plano de Deus. Ele entrou no plano de Deus. Infelizmente, muitas vezes nós não fazemos isso. Mesmo Deus mostrando o plano dele, nós muitas vezes saímos do plano de Deus, não entramos naquele plano e continuamos no nosso. E o pior, queremos que Deus abençoe um plano que não é dele, um plano que ele não aprova,
e queremos que Deus abençoe, e às vezes ficamos até orando para Deus abençoar o que não é dele. Quer dizer, isso tudo é o quê? Um engano. O pior engano que existe é eu enganar a mim mesma. É você enganar a você mesmo. Esse é o pior engano. Nós vamos ainda ler um texto que está em Jeremias 6, versículo 16. Jeremias, capítulo 6, versículo 16, que fala assim: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles disseram, não andaremos nele. Então Deus falou, faz uma reflexão e comece a pensar nas veredas antigas, em tudo que eu falei para vocês andarem. E andem por esse caminho. Eles falaram assim, nós não vamos andar. Aí o versículo 17 fala assim, também pus atalaias sobre vós, dizendo, estai atentos à voz da buzina. Mas disseram, não escutaremos. Então Deus falou, eu estou colocando profetas para falar com vocês. E eles falaram o quê? Nós não vamos escutar. Não vamos escutar. Em Jeremias, no capítulo 18, eles disseram, quando Deus mandou o profeta falar com eles, que podia fazer deles um vaso novo. O capítulo 18, Deus manda Jeremias ir na casa do oleiro para ver como o oleiro fazia um vaso. Pegava o barro e fazia um vaso de barro. E Deus falou para Jeremias, eu não posso fazer como esse oleiro e fazer da casa de Israel, fazer do meu povo um vaso. Aí Jeremias falou isso com eles. E eles responderam assim, mas eles dizem, não há esperança. Tipo assim, Jeremias, não adianta. Porque após os nossos projetos andaremos. Nós não queremos o plano de Deus. Foi a resposta deles. Nós não queremos ser um barro na mão dele para ele fazer de nós o que ele quer. Nós já queremos ser uma coisa e nós vamos ser isso. Nós não queremos ser vaso na mão dele. E cada um fará segundo o propósito obstinado do seu mau coração. Então eles tomaram uma atitude de não andar no plano de Deus. Nós vamos andar no nosso plano. Nós vamos andar no nosso projeto. Eles não fizeram o que José fez. José tinha um plano. E ele ia colocar em execução. Mas quando Deus mostrou para José que aquele plano não era certo, que o plano certo era o plano de Deus para a vida dele, com Maria, para ele ser o pai de Jesus, e cuidar de Maria, cuidar de Jesus, ele saiu do plano dele e entrou no plano de Deus. Hoje, nós estamos colhendo muita coisa na nossa vida por conta de escolhas erradas, por conta de decisões precipitadas, por conta de não entrar no plano de Deus. Mas nós estamos vivos, eu estou aqui ministrando a palavra, você está daí me ouvindo, ainda há tempo para nós começarmos a fazer escolhas certas, pedir misericórdia a Deus por tudo que nós escolhemos errado, porque Ele é Deus misericordioso, que vai nos dar graça e vai nos ajudar. Não é a vontade dEle as escolhas erradas, mas quando há arrependimento, Ele nos ajuda a passar por esse tempo da colheita,
difícil, Ele nos ajuda e até nos livra de algumas ou de todas, Ele é que sabe. Mas nós podemos, a partir de hoje, não escolher mais errado. Colocar tudo diante de Deus. Acalmar o coração. Entregar tudo nas mãos dEle. E deixar Deus fazer a vontade dEle. Amém? Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Pai, eu entrego nas Tuas mãos a nossa vida. Entrego também os nossos planos. E pedimos nessa noite, em nome de Jesus, para o Senhor estabelecer o Teu plano. Que o nosso plano caia por terra. Mas que o Teu plano se estabeleça em nome de Jesus. Que a nossa vontade caia por terra. Mas que a Tua vontade se estabeleça. Tira a ansiedade, o espírito de angústia, de desespero, a pressa. Tira, Senhor, essa agonia, essa afobação, esse afobamento. Tira isso tudo. Acalma o nosso espírito, Senhor. Acalma a nossa alma. Nos ajuda a entrar no descanso da fé, sabendo que o Senhor está cuidando de tudo e vai fazer o melhor para nós. Amém? Deus te abençoe muitíssimo. Que você seja cheio do Espírito Santo.